Para a nossa agricultura acontecer, é preciso de muito trabalho, muita organização, mas é preciso ter fertilizante. Aliás, fertilizante é um termo que a gente tem ouvido bastante na mídia, nos grandes jornais. A gente aqui no AgroB já trouxe bastante. Nós dependemos dos fertilizantes, precisamos exportar de países como a Rússia, que está em guerra. Aliás, a Rússia é um importante país para fornecer esse insumo. Como vai ficar esse momento em que se precisa pensar o fertilizante? Ações do governo federal já foram colocadas em prática. A Secretaria de Minas Gerais, a Secretaria de Agricultura, também tem estabelecido metas. A gente vai discutir os fertilizantes, quais as saídas, agora no AgroB. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil. É bom demais ter você aqui no canal 527 Claro HD, também no 9 Analógico da Claro. Estamos para você que está em Uberaba, Uberlândia, no Triângulo Mineiro, Ipatinga, no Vale do Aço, para você que está nos acompanhando em Governador Valadares, região leste de Minas, você que está acompanhando a gente na Zona da Mata, em Juiz de Fora, e você na região metropolitana, em Belo Horizonte, turma ligada também aqui em Contagem, em Sabará e toda a região metropolitana, Nova Lima. É muito bom ter você aqui com a gente e espalhe essa novidade, é o canal Viver Brasil acontecendo na internet e na sua TV. E neste momento a gente vai discutir algo muito importante no AgroB, os fertilizantes, quais as saídas para o Brasil. E a gente vai receber aqui no programa, tem a honra de dar uma boa tarde para quem está nos acompanhando nesta segunda-feira, ao vivo. Um especial boa tarde para o José Carlos Polidoro, pesquisador da Embrapa Solos. Muito obrigado, ele que está no Rio de Janeiro, lá na sede da Embrapa Solos. Muito obrigado, viu, Polidoro, pela sua presença aqui com a gente. Boa tarde a todos os ouvintes do programa AgroB. É um prazer imenso para a Embrapa, especialmente aqui na nossa querida unidade, a Embrapa Solos, podermos trazer mais esclarecimentos, né, sobre esse tema que, felizmente, né, está tão aí em todos os canais, né, chegando a todos os brasileiros, porque ele interessa, com certeza, a todos nós brasileiros. Exatamente. E dando um bom dia, boa noite também para você que está acompanhando uma reapresentação. E lembrando que você que está acompanhando o nosso AgroB, está no canal Viver Brasil no YouTube, youtube.com/canal Viver Brasil. Ative o sininho, faça a inscrição no nosso canal e acompanhe as novidades e, inclusive, outros programas, outras edições do AgroB, marcando presença aqui no seu canal, mas tanta coisa legal para você acompanhar. Polidoro, para a gente começar o nosso trabalho aqui de discutir esse cenário dos fertilizantes, como é que está a situação agora? Temos um plano nacional de fertilizantes, já foi feita toda uma articulação, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tem tranquilizado a todos os produtores, a todas as pessoas que a gente não corre um risco de ter a falta do fertilizante, pelo menos até outubro, está tudo muito resolvido e a situação está sendo resolvida a partir de outubro. Equipes já estão saindo às ruas, né, para tentar buscar caminhos para esse insumo tão importante. Faz um raio-x para a gente, como está a situação neste momento dos fertilizantes no país. Muito bem. Bom, há mais de 30 anos, o Brasil prescindiu, ou seja, não tinha uma estratégia nacional que unisse o governo no nível federal, estadual e municipal e o setor privado sobre essa cadeia de fertilizantes. Isso ocasionou, né, uma situação muito crítica, né, que foi o aumento cada vez maior da dependência do Brasil, né, por fertilizantes importados, né, que nós, esse ano, chegamos a importar aproximadamente 90% de tudo que consumimos,
E isso foi muito provocado por um estímulo à importação de fertilizantes que prejudicou muito a indústria nacional. Essa indústria nacional, inclusive, diminuiu nos últimos 20 anos, né? Mas, bom, posto isso, felizmente, né, depois desses 30 anos, o atual governo federal, em parceria com os estados grandes produtores aí de fertilizantes, produzimos, né, um plano, uma política de Estado para os próximos 28 anos. Então, posso dizer que nos próximos 28 anos, esse cenário mudará e mudará muito para um país com mais segurança, porque sem fertilizantes não há produção agrícola, não importa qual é o produtor rural, não há produção agrícola no Brasil. E nesse momento, o que nós estamos fazendo, né, para resolver principalmente o agravamento da situação da importação, né, de fertilizantes, que foi a alta de preços, né, e também agora com essa crise aí de guerra internacional, o que se diz muito sobre o desabastecimento. A ex-ministra, né, Tereza Cristina, e o atual ministro, o mineiro, né, nosso conterrâneo, que eu também sou mineiro, Marcos Montes, né, estão plenamente imbuídos, né, junto com a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, que coordena o Plano Nacional de Fertilizantes, a SAI, né, com o almirante Flávio Rocha, e o Ministério de Minas e Energia, Ministério de Relações Exteriores, né, junto com toda a nossa diplomacia, buscando novos parceiros, né, que já era necessário anteriormente, né, internacionais, porque o Brasil precisa ter mais segurança, garantia de que vai chegar fertilizante para a próxima safra. E hoje nós podemos dizer que o risco de desabastecimento, mesmo com esse conflito internacional, é mínimo, né? Nessa safra agora, que está aí no campo, né, a segunda safra que nós chamamos a safra de inverno, o fertilizante já está totalmente resolvido, né? No que diz respeito a ter o fertilizante. Para a safra de verão do ano que vem, que nós estamos cuidando muito para que isso não ocorra, né, a falta de fertilizante. Mas para a gente entender, Polidoro, para a gente entender o que está sendo resolvido, então, né, você ter colocado isso, essa resolução vem na aquisição desse fertilizante ou na busca desse insumo dentro do próprio país? Não, olha só, nesse momento nós estamos falando de garantir o fornecimento, né? Então não dá, hoje não dá para, a produção nacional é baixa, 15% só do que a gente consome. Isso não vai melhorar da noite para o dia, porque é um processo que depois nós podemos explicar melhor. Mas nós estamos buscando garantir o fertilizante para ser entregue no Brasil, como acontece aí há décadas, né? Que nunca faltou fertilizante para o produtor rural brasileiro. Né? Então, essa que a gente chama de diplomacia de fertilizantes é o que o governo, junto com as empresas, as indústrias, né, aí o setor de fertilizantes está fazendo, de garantir que o importado chegue bem. Pois é, porque é muito interessante a gente fazer essa abordagem, Polidoro, porque a gente sofre com essa questão de pensar, de sermos, né, termos esse insumo aqui no Brasil. O plano é que a gente resolva isso, e por isso está acontecendo agora visitas importantes a polos, os pesquisadores visitando aí cerca de 30 polos produtivos do país. Essas visitas vão, de certa forma, começar a traçar um caminho dos próximos 28 anos, a gente ter esse insumo aqui no Brasil? Podemos sonhar com isso? Certo. Então, vamos por partes, né? Porque o plano, ele em geral, ele visa o seguinte, duas coisas importantes. É que a gente não tem essa dependência por importação. Aí, ao longo dos 28 anos, nós vamos reconstruir a indústria nacional de fertilizantes, não só no modelo tradicional, né, do NPK tradicional, mas também de o que nós chamamos de cadeias emergentes. Nós vamos chegar, daqui a 28 anos, mas assim, numa escala, né, a depender apenas 40% da importação. E olha que nós vamos, daqui a 28 anos, dobrar o nosso consumo. Né? Mas essas medidas elas estão sendo tomadas agora e vão surtir efeito a médio e longo prazo. Né? O que eu falei da diplomacia de fertilizantes é uma medida de curto prazo, garantir o abastecimento.
Outra medida de curto prazo, né, que você comentou, é a caravana Embrapa Fert Brasil, porque ela visa o seguinte: não importa se o fertilizante vem da China, vem de Uberaba, vem de Sergipe, não importa se ele é orgânico, mineral, né, não importa. Entrou na fazenda, tem que ter alta eficiência, ou seja, você produziu o máximo possível com aquela quantidade de fertilizante. E hoje no Brasil, por incrível que pareça, né, o Brasil é um país líder em tecnologia agropecuária, mas nos fertilizantes ainda temos uma pedrinha no sapato, porque nós aproveitamos só 60% do fertilizante que aplicamos, que o agricultor aplica no solo, né? E essa eficiência é muito baixa em relação ao que pode ser. A ideia da caravana é que nós aumentemos 10% no mínimo, ou seja, saia de 60% de eficiência, né, para 70%. Sabe quando que isso vai economizar no bolso do produtor nessas próximas 2 safras? Pelo menos $1 bilhão que o produtor vai deixar de gastar ou vai passar a ganhar. Ou seja, ou ele economiza na quantidade de fertilizante aplicada, que aí a caravana vai dar esse ajuste fino, porque tem áreas que pode, outras áreas que não pode, né? Ou ele aumenta a sua produtividade, né? Que ele aumenta o seu ganho. Mas a caravana tem primordialmente essa missão. E esse aumento de eficiência vai perdurar para depois, quando o preço do fertilizante voltar a ser menor, passar a crise, ele vai continuar tendo essas ferramentas que a caravana vai levar nas mãos, que vai aprimorar as que ele usa hoje. Porque o agricultor nosso é bom, muito bom. Mas nesse caso do fertilizante, nós vamos melhorar juntos. Tem um amigo meu que disse que não é bom, não, é bom. Né? Porque quando a gente fala que é bom de mineiro, né? Agora, me conta uma coisa, e nessa questão, né, muitos dos produtores que estão nos acompanhando agora, e de repente, quando vem essa notícia, como você bem destacou na sua primeira fala, né, tá na mídia, tá nos grandes jornais, vai faltar fertilizante e tudo mais, a guerra na Rússia e tal. E a gente, antes de conversar, a gente estava batendo um papo, antes de começar aqui o nosso programa, a gente estava batendo um papo e a gente estava falando aqui uma coisa importante de se destacar, né? Hoje o aumento do petróleo, ele é muito mais preocupante, o preço do petróleo, do que a questão de não ter o fertilizante. Quer dizer, a gente está trabalhando numa sensação hoje de que, assim, para a agricultura como um todo, o custo do combustível, né, do transporte, ele é um entrave muito maior da guerra para o agronegócio do que necessariamente o fertilizante, né? Do que o fornecimento do fertilizante, né? Porque o custo do combustível, por exemplo, ele impacta no custo final do que o fertilizante representa. Porque o fertilizante tem que ser transportado e aplicado no campo, e tudo isso é feito por navio, caminhão, trator, né? Uhum. A outra coisa é que isso aumentou o preço internacional do fertilizante, além de uma crise provocada pelo setor, que é um setor que tem uma concentração de poucas empresas que dominam, principalmente o potássio, né? São 4 empresas no mundo só que produzem mais de 90% do potássio do mundo. Então, essas crises elas são cíclicas. Aconteceu em 2010, aconteceu agora de novo em 2021. E o resultado dessas crises é o fertilizante bem mais caro do que era antes dela. Então, o fertilizante vai aumentar de preço mesmo, e é isso que eu te falei. A preocupação maior é essa, né? Porque o agricultor, ele paga, é aquela história, aumentou o custo do fertilizante, e o fertilizante, em muitas culturas, ele é 40%, 50% do custo, né? Então, por isso que a caravana foi uma medida que a Embrapa, estimulada pela ex-ministra Tereza Cristina, e que foi provocada pelo presidente da República, falou: olha, vamos tomar medida agora. Não adianta... A questão de aumentar a produção nacional é super importante, é excelente. Mas se a gente não fizesse a diplomacia para trazer o fertilizante e não fizesse a caravana para fazer o uso bem feito daquilo que você compra caro, o que ia acontecer? O agricultor ia ter problema agora e a gente ia largar o agricultor na mão, né? E não é para isso que nós existimos, né? Principalmente a Embrapa. A Embrapa tem outro papel que a gente cumpre bem, né? E aí, sabe o que vai dar uma porta de entrada muito legal? É que o Brasil, há mais de 20 anos, desenvolve muitos fertilizantes e insumos que são alternativos ao produto importado tradicional NPK. E agora, com essa caravana e esse alerta que a crise causa, nós vamos ter
muito mais insumo biológico, né, que a gente chama de bioinsumo, do que a soja, por exemplo, não usa fertilizante nitrogenado nenhum, mineral, porque ela tem a bactéria lá que a gente desenvolveu, né, com pesquisas aí há mais de 40 anos, que fornece todo o nitrogênio biologicamente para a planta da soja. E você sabe qual que é a economia? A economia chega a 28 bilhões de reais por ano que o produtor de soja deveria gastar. Acho que nem seríamos competitivos com os outros países, sabe? Então, isso abriu uma janela de oportunidade. Aí tem os organominerais, que são reciclagem de resíduos, tem os agrominerais, que dentre eles tem os pó de rocha, e aí vai, sabe? Uma série de oportunidades, mas que a gente tem que levar com a caravana para o agricultor saber o que funciona e o que não funciona. Senão é pior ainda. A gente vai ter que ir para um breve intervalo. A prosa tá boa. O Mineirinho lá no Rio de Janeiro, né? Tá lá no Jardim Botânico, mas tá lá no Rio de Janeiro. A prosa tá boa, mas a gente vai ter que ir para o intervalo. Na volta, me dá mais detalhes na volta do que está sendo feito nessa caravana para a gente poder mostrar direitinho. O que a gente pode ter de saída de potássio, de mina de potássio, no que diz respeito ao Brasil, para a gente vencer e ser, né, de certa forma, ter esse produto muito importante. Também vamos repercutir com outras figuras importantes, né, no que diz respeito à agricultura em Minas Gerais e no Brasil. A gente vai para um breve intervalo e volta já já com o nosso AgroB, o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio. Já já.